Olá, eu sou Regina Pitocha, sou jornalista e nesse canal você sempre encontra informações de qualidade sobre a dependência química, dependência do álcool, de outras drogas. E estamos em março, mês da mulher. Por isso, hoje estamos com o Dr. Laco e vamos conversar sobre esse assunto. Olá, Dr. Laco. Bom, boas-vindas, Isso juntos de mesmo. novo. Vamos lá, né? Um tema bastante delicado e interessante, né? Doutor Laco, a gente tem levantamentos, pesquisas, né, que mostram um avanço acelerado, né, do abuso de álcool entre as mulheres, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, o que significa isso? Interpreta para a gente esse crescimento. A bebida alcoólica, o álcool, é uma droga. Vamos reafirmar mais uma vez que álcool é uma droga e a droga mais perigosa que existe. Mas as bebidas alcoólicas, elas são parte da nossa cultura de forma milenar. Não é? A Bíblia já tinha álcool na jogada, né? Jesus Cristo foi lá na bodas de Canaã e transformou a água em vinho, né? Então, o vinho nas bodas, quer dizer, então o álcool e festa, alegria, comemoração é muito presente na cultura de forma continuada e intensa. E a partir do século XIX, mais fortemente no século XX, o álcool passou a ter uma presença muito forte em todas as gerações, em todos os gêneros e idades. E isso muito ligado à questão, primeiro, do marketing, da propaganda. Não é? O álcool sempre foi direcionado à festa, alegria, capacidade de ser mais comunicativo, de ser mais alegre. E as mulheres, nesse período, principalmente na segunda metade do século XX, começaram a ganhar um destaque cada vez maior dentro da sociedade. Né? E hoje, realmente, e a gente só pode aplaudir isso, a mulher tem um papel na sociedade próximo do que ela merece. Ainda não é o que ela merece, né? Mas está mais próximo. E aí ela, com esses avanços, infelizmente, ela também herdou alguns defeitinhos do público masculino. E o álcool passou a entrar mais intensamente na vida da mulher e, hoje em dia, principalmente nas mulheres mais jovens. Não é? Quando a gente pega o início de uso de álcool, que era uma coisa muito masculina, hoje já começa quase que a empatar entre homens e mulheres. O tabaco já é mais frequente entre mulheres jovens do que entre homens jovens. Então, isso é um indicativo da presença de droga no gênero e, principalmente, do álcool, graças a essa questão cultural e também da mídia, do marketing, da explosão de que o álcool só traz vantagem, só traz alegria. E, doutor Laco, quer dizer, esse aumento nada tem a ver com a emancipação da mulher, né? Ela, na verdade, ela ficou mais exposta também a isso, porque ela passou a sair mais, a estudar. É importante a gente deixar claro isso, né? A Sem questão é. dúvida. A Uhum, emancipação feminina, eu nem sei se o termo emancipação é o correto, uhum, mas o avanço da presença da mulher em destaque na sociedade, na universidade, na ciência, até na política. Né? Eu acho uhum. que a mulher tem que entrar mais na política. Eu acho que se tiver muita mulher na política, a política vai melhorar muito. A sensibilidade masculina, a questão da maternidade, dá à mulher uma maneira diferente de olhar as pessoas, de respeitar o ser humano, de perceber como a sociedade tem que evoluir.
Agora, realmente, a presença maior dela na sociedade traz essas, né, vamos dizer assim, esses erros de linguagem, né, essas pequenos atropelos dentro da evolução. O senhor já falou duas vezes sobre a questão do marketing, né? Ele é tão importante, ele influencia tanto assim a questão das mulheres passarem a consumir mais álcool e mais cedo? Olha, eu acho que o avanço do consumo do álcool no mundo, mas principalmente no Brasil, Uhum. tem uma relação com o marketing, tem relação com a propaganda fundamental. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando a gente lutava por leis mais restritivas do uso do álcool, porque as leis proporcionaram uma melhoria fantástica na questão do tabagismo, né? A diminuição de ponto de venda, as mensagens no cigarro, os alertas da mídia em geral sobre tabaco e saúde, principalmente o câncer, foram fundamentais para diminuir de cerca de 30% nos anos 80 o uso de tabaco entre adultos para 9, 10% hoje. Né? E o álcool na mesma proporção. Mas eu estava dizendo que eu lembro de tempos atrás, quando a gente brigava muito por limitações nos pontos de venda, na propaganda, nós conseguimos um grande avanço na Câmara Federal e no Senado, uma lei que restringia a publicidade do álcool para depois das 22 horas só. Não é? Uhum. Eu acho que isso foi na década de 90. Eu já nem me lembro muito bem. Na última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, colocaram um apêndice na lei que dizia que, para efeito dessa lei, considera-se bebida alcoólica aquelas com teor alcoólico superior a 11%. Quer dizer, uma série de licores, principalmente cervejas e alguns vinhos, ficaram completamente fora dessa restrição maior da lei. Isso para dar um pequeno exemplo, porque muitos outros exemplos a gente tem da indústria fazer o máximo possível para não ter restrições, tanto da publicidade quanto na venda. Tanto é que o Brasil é um exemplo de que o álcool começa a ser usado na infância e na adolescência. Crianças de 10, 12 anos, muitas vezes dentro do ambiente familiar, já começam a consumir álcool. Não é? E isso se torna um exemplo para as crianças outras que acham aquilo natural. E falando de idade, esses estudos têm mostrado que aí na faixa, né, principalmente na faixa entre 25 e 34 anos, aparecem um maior consumo, né? O que está por trás desses números? A juventude, né? Começa aí com os seus 18 anos, que teoricamente seria a idade permitida para começar a beber. Mas a mulher, nessa idade, hoje, ela está muito mais presente nos eventos sociais. Ela está muito mais presente nos vários ambientes. Não é? Vamos dar um exemplo: futebol. Né? Há 50 anos atrás, o futebol feminino era uma coisa exótica. Hoje é uma coisa frequente e muito forte já, não só em termos dos eventos, mas em termos das propagandas. Né? Então, e nas torcidas. Né? Eu gosto muito de futebol, eu fico vendo
a torcida no campo de futebol, que antes era uma coisa muito mais masculina, hoje é muito equilibrada, né? Hoje, a plateia, né, do futebol é meio a meio, homem e mulher. E isso se traduz em festejos, do carnaval, na, nas festas populares em geral. Então, a presença da mulher muito mais forte na sociedade faz com que as mais jovens, principalmente, que estão entrando nesse mundo, busquem fazer como todo mundo. E uma das coisas que todo mundo faz é usar do álcool como fonte de alegria e prazer. Além dessas duas questões que o senhor já frisou bem, quer dizer, a questão do marketing, né, a questão dessa a inserção dentro desse novo modelo, né, de atuação da mulher na sociedade, há um fator aí que a gente pode acrescentar, né, que é a jornada feminina, né? A jornada feminina, ela não é estanque no trabalho fora. Quando ela chega em casa, ela tem as questões de casa, né, os filhos, os estudos dos filhos. Essa sobrecarga, esse estresse, também contribui para o aumento do uso? Hoje em dia se fala pouco da chamada dupla jornada da mulher. Há 30, 40 anos atrás se falava muito sobre isso. Você sabe que a minha origem é a pediatria. E enquanto pediatra, nos anos 90, no início dos anos 2000 mesmo, mas principalmente nos anos 90, o que eu notava? A mulher se sentindo muito culpada de ser mãe. A sobrecarga, né, sobre a mulher era e ainda é muito grande. Então, a mulher, para conquistar o espaço dela no mundo universitário, no mundo de negócios, no mundo comercial, ela teve que se superar. E ela continua tendo que se superar. E, para isso, o nível de exigência que se faz sobre ela é muito forte. Ao lado disso, ela é cercada de muitos estigmas, de muitos preconceitos. Então, a mulher que é alcoólatra, que tem a doença do alcoolismo, ela tem mais dificuldade para achar tratamento, tem menos dispositivos de tratamento para a mulher, tem mais vaga para homem do que para mulher, por exemplo, em internações e mesmo em ambulatórios. E, além de ter menos vaga, a mulher ela tem que fazer tudo meio que escondido para defender a integridade dela como ser cidadão, né? Então, o que se exige da mulher e os estigmas que ainda carregam sobre ela torna tudo muito difícil, a vida da mulher. E naquilo que você começou a dizer, né, da presença dela no mundo do trabalho, a exigência que se faz também faz com que, muitas vezes, ela busque alternativas de alívio das tensões, do estresse. E o álcool, no início de uso, ele dá esse alívio. Então, soma tudo isso daí, você vê que o mundo feminino ele tem muito mais dificuldade de lidar com a questão álcool, abuso do álcool e, consequentemente, alcoolismo. E, Quer além dizer, disso, Regina, eu queria destacar um outro pedacinho, que não é o uso do álcool pela mulher. Mas a mulher ela é alvo de violência. Hoje, a pauta é feminicídio. E eu falaria sobre a violência doméstica. E nós temos várias estatísticas mostrando que a violência doméstica álcool relacionada é muito intensa. Eu posso dizer que 50% da violência doméstica é álcool relacionada. E esse álcool consumido na família,
principalmente pelo homem, não é? Mas que acaba afetando a mulher direta ou indiretamente. Não é? Então, tem tudo isso nesse universo feminino que a gente tem que refletir sobre ele. Né? Eu falei com a minha filha ontem e parabenizei pelo dia. Ela falou: pai, mas a gente não está mais aceitando parabéns, viu? E eu falei: tá vendo? Você confirma o que eu falava lá anos atrás, que todo dia é Dia da Mulher, não é só no dia 8 de março. Ela falou: não, o que nós temos que deixar claro é que é só mais um dia da gente refletir sobre a mulher, o papel dela na sociedade e as conquistas que já existiram e aquelas que devem existir. Então, o importante hoje é a gente sair na rua e fazer manifestação. Eu não acompanhei muito as manifestações, longe da cidade grande, mas eu acho que o tema maior das manifestações foi a violência Sem dúvida. contra a mulher. E tem muito de álcool relacionado nisso. Então, é mais uma correlação da mulher com a bebida alcoólica. Quer dizer, existe complicações a mais no caso da mulher, né? Se a dependência química, né, a dependência do álcool e outras drogas, ela já é complicada para o público masculino, para a mulher isso ganha, né? Isso é reforçado pelo preconceito e por essas outras questões que o senhor acabou de explicar, né, da violência. E pelo que se exige da mulher, né? Uhum. Um homem, para alcançar uma determinada situação, tem uma demanda de esforço e de julgamento seguramente muito menor que tem uma mulher. Né? Eu estava vendo uma entrevista, a primeira mulher professora titular de medicina preventiva da USP, chama-se Márcia Couto, né? E o Departamento de Medicina Preventiva da USP foi criado exatamente quando eu era aluno. Né? Professor Guilherme Rodrigues da Silva foi o primeiro professor titular, uma figura maravilhosa. E demorou de 1960, acho que 67 ou 68, a 2026, ou 25, eu não sei quando é que ela começou, para que uma mulher assumisse a titularidade. Né? E hoje eu estava ouvindo também a vice-reitora da USP, que foi a primeira mulher diretora da Escola Politécnica. A Escola Politécnica, toda a sua vida, nunca tinha tido uma diretora mulher. Então, essas raridades, que ainda são raridades, demandam da parte dessas mulheres um esforço hercúleo que os homens não têm tanto. A estrada é muito mais pavimentada, muito mais simples. E isso tem relação com toda essa questão da exigência e, consequentemente, do estresse, da ansiedade, da depressão, que a mulher busca um alívio no álcool, não sabendo que, na verdade, aquele álcool que lhe dá alívio num primeiro momento vai cobrar lá na frente. Não é? Porque o abuso do álcool e o alcoolismo demandam maior chance de depressão, ansiedade e perda cognitiva exatamente sobre as mulheres. E, doutor Laco, o que vem primeiro? É o alcoolismo ou a depressão? É uma pergunta muito interessante e que é feita com muita frequência. E, na verdade, aí é meio que a história do ovo e da galinha. É difícil dizer o que vem antes. Casos depressivos por ou razões biológicas, genéticas, ou por outros efeitos ambientais, facilitam o uso de uma série de drogas, incluindo o álcool. Né? Medicamentos também, né? Benzodiazepínicos, por exemplo, mas facilitam. Mas, mesmo aquelas pessoas, homens e mulheres, que não têm depressão, com o uso
intenso e continuado do álcool terão grande chance de desenvolver depressão. Então, as duas coisas são verdadeiras, né? O álcool leva à depressão e a depressão leva o álcool. E quando as duas coisas estão juntas, a complicação vai ser muito maior, muito mais intensa. Doutor Laco, o que são diazepínicos? São os tranquilizantes, são os calmantes, Hum, Dienpaques, diazepam, Valium. Então, tem uma infinidade aí de produtos calmantes, remédio para dormir, né? certo. Remédio para ansiedade, Uhum, o Rivotril. Né? Então, tem muitas marcas aí. Foi bom você ótimo. perguntar, porque a gente fala benzodiazepínico, quem Para o está senhor ouvindo é às vezes muito nem sabe do comum, que né? nós estamos falando, né? Isso aí. É bom. Doutor Laco, quer dizer, a gente está vendo que a coisa é bem mais complicada para o lado da mulher mesmo, né? Até porque o organismo dela é mais vulnerável ao álcool também, não é? Sim, a mulher ela tem os efeitos do álcool mais intensos e mais rápidos do que o homem. Ela tem menos água corpórea e mais tecido adiposo. Então, isso faz com que a metabolização do álcool seja diferente na mulher. Além do que, tem uma enzima. Enzima é uma proteína que facilita o funcionamento de equações dentro do nosso organismo. Tem uma enzima que participa da metabolização do álcool. É Uhum, chamado de álcool desidrogenase. A forma do álcool desidrogenase na mulher funciona pior do que funciona no homem. E por tudo isso, o corpo da mulher acaba sendo mais sensível do que o corpo do homem. Por exemplo, a chance de cirrose hepática, que é uma das doenças graves derivadas do abuso do álcool, é 2 vezes maior entre as mulheres do que entre os homens. O risco, que eu até já coloquei, de depressão, de ansiedade, de perda cognitiva precoce, é também mais intenso entre as mulheres do que entre os homens. E o câncer de mama. Né? O câncer hum, de mama é bastante influenciado pelo álcool. E hoje, Regina, estão descobrindo muito mais correlações do álcool e câncer. Porque antes a gente só pensava no câncer de faringe, laringe, fígado, pâncreas. Hoje não. Hoje muitos outros cânceres já são relacionados também ao álcool, e no caso da mulher, o câncer de mama. Então, muita doença que não se suspeitava que o álcool tivesse uma presença tão forte, hoje se sabe que sim. Antigamente, 50 anos atrás, se falava que um copo de vinho nas refeições era saudável, ajudava, protegia o coração. Citava-se muito a Itália, né? Terra do vinho, como um exemplo. Hoje se sabe com certeza que nenhuma dose de álcool é saudável, quer para o homem, quer para a mulher. Então, o álcool é uma substância química sempre danosa, sempre danosa. Né? Embora ele facilite o convívio social, facilite a festa, facilite muitas vezes essa alegria, né? Que as pessoas às vezes têm dificuldade de se soltar, de se comunicar, de se expressar. O álcool facilita, né? O álcool já expliquei aqui, mas vamos falar de novo. É uma droga neurodepressora. O álcool é sempre um neurodepressor. Daí fala, mas por que ele libera, por que ele dá alegria? Porque ele deprime primeiro os neurônios depressores. Então, ele hum, tira a depressão. Ao tirar a depressão, ele libera a espontaneidade, a alegria, a comunicação, o riso fácil e tudo isso.
Mas depois essa depressão, ela vem pior, né? Uhum. E, doutor Laco, ainda em relação ao corpo feminino, ao organismo feminino, né? Nós temos outras fases, né? Que é a adolescência, depois lá na frente a menopausa, tem a TPM, né? Tudo isso também tem alguma influência do álcool? A gente sabe que muitas vezes mulheres, né, acima dos 50, dos 60, na menopausa que começam a beber, não é? Começam a beber e beber muito escondido, né? Uma vez eu tratei de uma mulher, Regina, que ela, para beber, ela entrava dentro do armário. Ela já tinha o seu barzinho dentro do armário, quer dizer, Uhum, ninguém via ela beber, né? Então ela achava que ninguém sabia que ela estava bebendo porque ela fazia isso dessa forma muito escondida. uhum, Porque essa mulher de 50, 60 anos, ela ainda tem alguns padrões de, de ética, de moralidade antigos, conservadores. Então, o alcoolismo é visto como uma coisa muito ruim, porque a sociedade penaliza muito, né? Ao mesmo tempo que ela glorifica o álcool, ela penaliza quem abusa e quem depende do álcool e, às vezes, esconde de que isso é uma doença. É uma doença que precisa ser entendida como doença e, consequentemente, prevenida e tratada como doença, com excelentes resultados. Por isso é que nós temos o Você Tem Saída, né? Porque lá no Você Tem isso. Saída, você vai buscar informações para entender melhor a questão do abuso do álcool, do alcoolismo e, principalmente, como sair dessa, né? Como É. evitar ou, se eu não evitei, como é que eu consigo sair dessa? E eu Até, queria ainda, Regina, lembrar mais uma coisinha que você falou da mulher em várias idades. uhum, A gravidez, né? Se uhum, o álcool é prejudicial em qualquer situação, na gravidez ele é mais prejudicial ainda, porque ele afeta diretamente o feto. E o feto, sob a influência do álcool ingerido pela mãe de uma forma abusiva, provoca um negócio chamado síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal muitas vezes é mortal. A criança já nasce com baixo peso, já nasce com mais chance de doenças e malformações. E quando ela nasce, ela tem um problema neurológico forte, que é a síndrome de abstinência. Então, eu já tratei de muitos bebês com convulsões por falta de álcool. Então, a gente tinha que dar tratamento como se fosse uma abstinência de álcool de um adulto, não é? E com graves consequências desse período inicial de vida herdado do álcool ingerido pela mãe. Então, é um outro problema aí de álcool e mulheres. doutor Laco, o senhor acha que as mulheres, elas têm consciência, elas conhecem esses efeitos perversos nas diferentes idades? O senhor acha, pela sua experiência, o senhor acha que elas têm esse Eu conhecimento? acho que as mulheres estão abrindo os olhos. E os Hum, homens também. Né? uhum, É, uma boa notícia, Regina, nós já demos essa notícia aqui, mas dou de novo, é que as estatísticas mostram que o consumo de álcool no Brasil diminuiu. uhum, Então, o número de pessoas que consomem álcool no Brasil hoje é muito menor do que há 10, 20 anos atrás. Então, eu acho que tudo que a gente tem feito de propaganda, de publicidade, alertando para os riscos das bebidas alcoólicas, tem tido um efeito. Né? É homeopático, vai devagarinho. Né? A primeira frase que eu aprendi em francês é Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pouco a pouco, o passarinho faz seu ninho. Né? uhum. Então, acontece isso com a sociedade, nessas mudanças
de cultura, de temperamento, de comportamento, inclusive em relação ao álcool. Então, hoje nós temos, a última estatística, 63% da população brasileira não bebeu. Não é? Há 10, 15 anos atrás, esse número era próximo de 50%. Então, você vê que o avanço, 13% mais ou menos aí, é grande, é significativo. Doutor Laco, o senhor contou agora, né, acabou de contar o caso, né, de uma mulher com mais de 50 ou 60 que bebia dentro do armário, né? Ela deve ter muita vergonha, né, por causa do preconceito, e o senhor acha que essa vergonha, esse preconceito maior, eles inibem a mulher de procurar ajuda? É um dos fatores que inibe. Né? Além de ter menos chance de ter ajuda, ela é impedida pela vergonha, pelo peso que a sociedade impõe sobre o comportamento feminino. É mais um ônus de ser mulher. Infelizmente, ainda acontece isso na nossa sociedade. E nas de maior idade, a coisa é muito mais complicada. E esse julgamento, Regina, é da família. A família que facilita o uso de bebida alcoólica, né, que deixa crianças e adolescentes beberem e até se embriagarem, né, perdoa, considera como um arroubo de juventude, muitas vezes, essa mesma família mais tarde vai julgar severamente, e principalmente se for mulher. Né? É, é, sem vergonha, né? Essa mulher não Não tem presta. caráter, né? Comportamento. Então, realmente é um peso maior. E esse consumo solitário, que a gente pode dizer, ele agrava o problema? Agrava, né? Mas eu não me preocupo tanto com o consumo ser solitário, porque hoje em dia a permissão de uso para as mulheres é muito aberta. Então, esse uso mais solitário, ele é mais comum nas mulheres, como você ressaltou, mais velhas, né? Ou mais experimentadas, né? Porque hoje em dia é difícil ver esse negócio, o que é velho, né? Eu estou prestes a fazer 82 anos. E você sabe que eu não me sinto tão velho assim. Né? Eu E acredito. quando eu tinha meus 30 anos, a minha avó era muito velhinha, coitada. Ela tinha quase 60 anos, eu acho, né? Era muito velhinha. Então, todos esses conceitos mudaram muito nos últimos 50 anos. Então, esse uso mais solitário é menos frequente hoje. Né? O que eu acho que a gente tem que pisar mais, alertar mais, são as jovens. Né? As mulheres jovens. As jovens conseguem conquistar o seu lugar no mundo sem precisar de álcool, sem precisar de droga. A mulher é muito forte, muito poderosa. Quando ela quer, ela consegue tudo. Veja você, por exemplo, né? Você é um dos exemplos de mulher vitoriosa, né? Ganhadora de prêmio Obrigada. ESSO de jornalismo. Né? Então, é isso que acontece. Ocupando os espaços, né, que são nossos também, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. E, doutor Laco, qual é a mensagem, a última mensagem que o senhor deixa, né, para essas mulheres tão discriminadas, que sofrem tanto preconceito e sofrem sozinhas por ter vergonha de buscar ajuda? Qual é o seu A recado? minha mensagem vai para os homens. Né? Homem, pense muito na sua misoginia, pense muito no seu machismo, pense muito em como você olha, encara a mulher e como você quer de verdade lá no íntimo que aconteça, mas a cultura está te impedindo de ser mais real, mais honesto.
Outro dia, um jogador de futebol criticou um jogo que a mulher A é a juíza. juíza, dizendo: puseram uma mulher para apitar. E ele falando: eu não sou contra as mulheres, afinal de contas, a minha mãe é uma mulher. Como se outros homens tivessem uma mãe que fosse uma chocadeira ou algo similar. Todos nós temos a presença forte, importante da mulher na nossa vida. Então, homens, vamos olhar a mulher com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, com mais valorização. Bom, e lembrando sempre, né, nós temos o nosso site, você tem saída.com.br, que está aparecendo aí na tela. Nós temos esse canal aqui no YouTube, nós temos também posts no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, e sempre levando uma orientação, sempre levando uma palavra de apoio e orientação. E o meu Totalmente gratuito. perfeito, bem Totalmente lembrado. gratuito. A gente E não. quem está nos ouvindo, se inscreva no canal. E não Isso, só se inscreva, mande outras pessoas se inscreverem, divulgue. Nós queremos ajudar as pessoas a entenderem melhor a questão da dependência química, do alcoolismo em particular, e também como sair dessa, né? exato. E o meu recado, então, vai para as mulheres mesmo, sabe, doutor Laco? Vocês não estão sozinhas nessa. A gente, né, já carregou muito preconceito, tem mais idade, 50, 60, tem uma dificuldade maior, ou mesmo mais jovens, né, que tem essa vergonha, é complicado assumir, mas vocês não estão sozinhos, né? A gente tem hoje muitos grupos, né, de ajuda, de mútua ajuda, o AA, que é excelente, o doutor Laco faz parte do AA, dá palestras para o AA. Então, de forma segura, vá buscar ajuda, vá buscar O um Alanon para a família, né? O Alanon para a Alanon para a família. família. Não carregue essa sozinha. Você tem uma forma de dividir esse problema e a gente está aqui para isso. Então, muito obrigada, doutor Laco, pela sua participação, pelos esclarecimentos que sempre são muito úteis para quem precisa, né? Um abraço e até a próxima. Na próxima. Até mais. Até mais.